Fala galera, a gente está aqui em Desio, cidade no norte da Itália, bem pertinho de Milão, não é mesmo, Paula Ferreira? Eu sou a Paula Ferreira, ele é o Walter Fernandes, nós somos jornalistas da RTM Brasil aqui na Itália e estamos trabalhando na TRT, que é uma rádio cristã italiana, e viemos para cá no meio do caos. No meio do olho do furacão. Nós estamos aqui em meio a um clima bastante tenso entre as pessoas, muita gente com medo realmente desse novo coronavírus, o Covid-19, muitos infectados, também centenas de mortes já aqui. Mas o que a gente tem percebido é que as pessoas vão tentando levar a vida, né? Vão tentando levar a vida mesmo com máscaras na rua, com uma certa dificuldade, com a quarentena que hoje já atinge a Itália inteira. E o que quer dizer a quarentena? As pessoas não podem entrar nem sair da região onde estão, a não ser por situações assim muito importantes, né? Extremas, como um trabalho muito importante, uma questão de saúde ou uma questão familiar muito importante. E elas têm que andar com um documento que é uma autodeclaração em que você diz, olha, eu estou saindo desse ponto, estou indo para aquele ponto e eu vou fazer aquilo. Então, se a polícia te parar, você mostra esse documento e você se responsabiliza por isso. A situação aqui na cidade onde a gente mora é uma situação mais tranquila, a gente tem sentido as pessoas, claro, com um certo receio, mas as pessoas estão se respeitando, existe um limite, né, que o governo está pedindo que haja uma distância entre as pessoas. Então você vai ao supermercado, 1 metro de distância entre um e o outro, as pessoas estão respeitando, os mercados estão colocando marcações no chão para que isso ocorra, para garantir, né? Você vai à prefeitura fazer algum serviço, também lá tem o álcool em gel para você limpar as suas mãos. Então as pessoas estão se respeitando, estão se cuidando. Algumas precisam sim usar máscaras porque elas estão doentes ou são mais velhas e aí o contágio pode ser facilitado, né, por conta da idade, o risco é maior. Então só nesses casos é que é indicado o uso da máscara. Pois é, são pessoas mais idosas e com isso com a saúde mais frágil. E nós temos, infelizmente, a maioria das pessoas que veio a falecer realmente pessoas idosas, pessoas já com outras doenças também. Mas todo cuidado, é claro, é pouco, é importante o cuidado, inclusive por amor a essas pessoas, né? O que tem sido dito pelo governo, além dessas medidas para que as pessoas não se desloquem muito, né? Existe até uma certa hashtag, né? Quase que uma hashtag que é fica em casa. Então permaneça em casa se não for necessário realmente a sua saída. Então é isso, gente. É importante ter informação, lavar bem as mãos, é o que o governo tem dito aqui, você tomar um certo cuidado. Não balançar as mãos para o vídeo não fazer assim. Exatamente, também é bem importante. Então essas são algumas medidas que o governo tem passado para a população, mas sem pânico, né, para que todo mundo possa passar por esse momento com maior leveza. A gente também tem reduzido o número de vezes que vai até a rádio. É uma medida que a gente acha que pode ajudar a evitar muitos contágios, né? Então a gente está seguindo as regras, por isso que estamos gravando aqui em casa e não na rádio onde a gente trabalha. E a gente agradece a oportunidade e pede que vocês continuem torcendo por nós aqui, por todos os italianos, os estrangeiros que vivem aqui na Itália. É uma situação difícil, mas a gente sabe que vai passar. É só a gente não entrar em pânico. Como alguns recados que a gente tem recebido até na rua, aqui alguns bilhetinhos que ficam, tudo vai ficar bem. Então tudo vai ficar bem e com muita informação e informação certa, sem alarde. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, um prazer falar com cada um. Tchau. Tchau. Olá, boa noite, meu nome é Guilherme Coelho, jornalista formado aqui na Unify. E essa é a primeira edição do Ajuda Aí, versão ao vivo no Facebook Unify São João. Então aproveita, curte, comenta e compartilha. Faça seu watch party e assista essa live com os seus amigos. É muito fácil, aperta o botão compartilhar e vai aparecer a opção formar uma watch party. Aí você pode chamar todos os seus amigos para participar conosco dessa transmissão ao vivo que tem um tema muito sério: coronavírus. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse termo virou uma pandemia mundial. E para falar sobre isso, estamos aqui com o infectologista Dr. André Giglio. Professor, primeiramente, boa noite. Explica para a gente o que é o coronavírus. Boa noite. O coronavírus é um tipo de vírus respiratório,
Na verdade, existe uma família de vírus, né? E esse coronavírus dessa epidemia é um novo tipo de vírus, né? A gente já teve enfrentamento a outros tipos de coronavírus, tanto causando resfriados comuns que circulam no Brasil normalmente, vírus provocando outras epidemias de grandes proporções, né, no início do século, e esse agora que é um novo vírus. Então ele teve um jump de espécies, né, então circulava inicialmente entre animais e agora passou a circular entre humanos. Então, como não tinha ninguém, né, nenhum humano que tinha entrado em contato com esse vírus, ele está provocando agora essa pandemia que foi declarada hoje. Pandemia, uma palavra que pode assustar muitas pessoas. E o que ela significa? Ela é parecida com uma epidemia? Na verdade, é exatamente uma epidemia, ou seja, um aumento expressivo no número de casos de uma determinada doença. No caso, como é uma doença nova, né, obviamente seria uma epidemia. E quando a gente chama de pandemia, quer dizer que essa epidemia tomou proporções globais, né? Então a gente já não fala mais em evitar o espalhamento do vírus, porque ele já ocorreu, né? Agora a gente tem que direcionar as ações para reduzir o impacto desse vírus nos países. Falando em impacto do vírus, quais são as consequências geradas pelo vírus? O que ele gera na pessoa? Do que a gente tem de estudos, principalmente na China, né, com um número elevado de casos, o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas, mais de 80%, vão ter quadros respiratórios leves, né, semelhantes a um resfriado, né? Então, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, febre, né, mas sem necessitar, por exemplo, de internação, né? E aí uma minoria dos casos, né, e aí principalmente em grupos de maior risco, de maior vulnerabilidade, então principalmente idosos, né, e pacientes com comorbidades, aí sim tem risco de evoluir para formas graves, que aí seria uma pneumonia mesmo, né, e aí com necessidade, algumas das pessoas, com necessidade de internação, inclusive em UTI, e um número de pessoas aí que acaba falecendo. Os sintomas são muito parecidos, então, com uma gripe comum, mas o que diferencia as duas? Assim como diferencial, as pessoas simplesmente têm que esperar um pouco para ter depois uma reação. É impossível diferenciar do ponto de vista clínico uma influenza, por exemplo, de um coronavírus ou de outros vírus respiratórios. Então, só do ponto de vista clínico não dá para fazer isso. Então, aí a gente só consegue através de exame laboratorial. Mas isso, as pessoas têm que se alarmar em relação a isso, ou elas têm que agir de forma calma e tranquila em relação ao coronavírus? Então aí no caso, para a situação que a gente tem hoje em dia, apesar de ter sido declarada a pandemia, a gente sempre vem reforçando que não tem motivo para pânico, né, que isso só atrapalharia as ações. A gente tem visto que o Ministério da Saúde, né, e capilarizado em todas as instâncias, né, de assistência à saúde no país, estão atentas, né, estão preparadas para receber os casos, para identificar precocemente e orientar os isolamentos, né? Por conta desse dado que eu passei, a expectativa é que a grande maioria das pessoas não precise de hospital, né? Então sejam conduzidas em casa, né, fazendo isolamento domiciliar, tudo. E uma pequena parte dessas pessoas vão precisar, né? Mas são situações que a gente já enfrenta, né, anualmente na temporada de gripe, né? Já passou por epidemias de vírus respiratórios. Então é uma situação que a gente está preparado para enfrentar. Falando em estar preparado para enfrentar isso, já existe algum tipo de vacina, algum tipo de precaução sobre o corona? Vacina ainda não existe, né? Então tem vários grupos de pesquisa ao redor do mundo que estão tentando desenvolver vacina, né? Mas para agora isso a gente não vai ter. Então talvez em alguns meses, né, a gente tenha, né, algum produto pronto e tal, mas para agora isso a gente não vai ter. Então a gente tem que manter a calma, né? Utilizar as medidas que a gente já vem utilizando para reduzir a dispersão, né, nacional do vírus e fazer o atendimento adequado dos casos suspeitos. Só lembrando que também uma das coisas que atrapalha muito é a desinformação. E é por isso que também que nessa live a gente está abrindo a oportunidade das pessoas que estão nos assistindo, professor, de mandarem as suas perguntas, porque as fake news realmente atrapalham muito, principalmente a se precaver sobre o coronavírus. E ele tem uma taxa de mortalidade, pelo que aponta a imprensa, muito baixa. Qual é essa taxa, professor? Então isso varia um pouco aí entre os países, né? Mas do que a gente tem visto fica em torno aí de 3%, 3,5% no geral, né? Mas é importante salientar que a letalidade, né, que é o termo que a gente usa, tem muita relação com a faixa etária e com essas comorbidades. Então, para faixas etárias, né, abaixo de 60 anos, pouquíssimas pessoas acabam indo a óbito, menos de 1%, né? Às vezes 3 para 1.000, 4 em 1.000, né?
Agora, em faixas etárias mais elevadas, por exemplo, acima de 80 anos, isso já chega quase a 15%. Então, tem essa diferença também da letalidade entre grupos etários com vulnerabilidades diferentes. O epicentro do coronavírus, bem no começo do ano, foi na China, onde tivemos inúmeros casos, tanto de infecções quanto de óbitos. Entretanto, com o passar das semanas, a gente teve uma diminuição dos casos. Isso é uma luz no fim do túnel para a gente? Então isso mostrou justamente qual foi o curso da epidemia lá. Então, se a gente observar os dados, a epidemia na China praticamente acabou, né? Então tem pouquíssimos casos novos sendo detectados a cada dia, né? Então a gente viu, né, que naquele começo os casos subiram vertiginosamente, né, atingiram um ápice e aos poucos foram diminuindo os casos novos. Justamente porque as pessoas que se infectaram ou foram se curando e aquela pequena porcentagem acabou falecendo. Então o número de suscetíveis foi sendo eliminado, né? Então isso é o que a gente vai observar aí ao redor do mundo, mas aí o tempo em que isso vai se desenvolver é praticamente impossível de prever. A gente está ainda no início da subida do número de casos no mundo. Perfeito. A gente teve praticamente o primeiro caso de coronavírus confirmado na semana passada. Lembro até que no último mês nós tivemos uma Ajuda Aí versão comum falando sobre o coronavírus, ainda muito cedo, né? Uhum. E onde não existiam os casos. Agora o Brasil chega ao 52º situação de coronavírus. As pessoas, como que elas devem lidar com isso? Aonde elas devem buscar informações sobre esse tipo de infecção? O fato é assim, isso já vinha sendo colocado que o vírus ia chegar em algum momento, né, e de fato chegou, e a tendência é que apareçam mais casos aí nos próximos dias. Então, muito provavelmente esse número vai aumentar ainda consideravelmente, né? Mas a gente se apoia nesses dados, né, em relação ao comportamento da doença, né, em termos de letalidade, para entender que, reforçando aquela questão que não é necessário pânico, né? E as pessoas devem buscar informações sempre em fontes oficiais. Então, o Ministério da Saúde fazendo um ótimo trabalho em termos de dispersão de informação, disponibilização de informação, então tem várias bases de dados para consultar, aplicativo, site. Então, de preferência, a gente deve buscar informação nessas fontes oficiais. E em meio a tantas informações boas, também temos, falando novamente, as fake news, que muitos falam que deve-se ou não deve se fazer para se precaver. Mas falando de higiene mesmo, o que a gente pode fazer para evitar o contágio com o coronavírus? Então aí é interessante dividir nas pessoas que têm sintomas e naquelas que não têm sintomas. Então quem tem sintoma respiratório, o ideal é que, na medida do possível, né, evite, né, se expor em ambientes com aglomeração de pessoas, né? Se isso for inevitável, adotar medidas para evitar a dispersão de vírus, né? Então nesse caso, nesse tipo de vírus, a dispersão é através de secreções respiratórias. Então na fala menos, né, mas com espirro e com tosse, né, a gente dispersaria essas partículas infectantes. Então, se a pessoa for tossir e estiver num ambiente fechado, por exemplo, o ideal é que bloqueie a tosse, né, colocando o braço na frente, ou um lenço descartável, justamente para evitar a dispersão dessas partículas, que são justamente aquelas infectantes. Isso para as pessoas que têm sintoma. Para quem não tem sintoma, o ideal é, se possível, manter distância de pessoas que estejam assintomáticas, né, de pelo menos 2 metros, que essas partículas não conseguiriam chegar até elas, e sempre ter muito cuidado com a higiene de mãos, né? Porque não adianta também a gente ter essa preocupação e tocar uma superfície contaminada e levar a mão suja a alguma mucosa da face, né? Principalmente nariz e boca, né? Então evitar tocar essas regiões com a mão e sempre higienizar as mãos, porque a gente está a todo momento tocando em superfícies, e nessa superfície tem o potencial de ter contaminação. Então, se a gente estiver lavando as mãos com uma certa frequência e evitar levar as mãos ao rosto, isso ajuda a prevenir doença. Nas redes sociais também circulavam postagens que o álcool em gel não seria tão útil em relação ao coronavírus. Isso é verdade? Né? Então isso é um completo absurdo, né? Eu até vi esse vídeo, é bem revoltante até. Então é completamente errado essas informações que foram passadas. As informações são completamente erradas, né? E a gente tem no Ministério da Saúde, inclusive, uma plataforma justamente para confrontar essas informações. Então, tem lá uma página só com essas possíveis fake news. Então, é interessante que sempre que a pessoa que receba um material desse, né, não oficial, faça essa consulta antes de espalhar, né, porque ela pode estar espalhando uma informação falsa e levando desinformação.
Perfeito. E as máscaras de rosto são eficazes? Então, elas são eficazes nas situações em que elas devem ser usadas, né? Então, atualmente, elas só são recomendadas basicamente em duas situações. Para aquelas pessoas que têm sintoma, então quem tem sintoma e for se expor a um ambiente fechado, seria interessante usar máscara, justamente para evitar a dispersão de partícula infectante, né? Quem está cuidando ou quem mora junto com essa pessoa que tem sintoma, é um caso confirmado, por exemplo, ou caso suspeito, também seria interessante usar, porque é muito provável que chegue, né, que conviva a menos de 1 metro, né, fique exposto a partículas respiratórias. Então seria interessante usar. Fora desse contexto, aí só para profissionais de saúde que estariam prestando assistência a casos suspeitos, né? Essa questão de ficar usando máscara indiscriminadamente, andar na rua de máscara, andar no aeroporto de máscara, para pessoas que não estejam com sintomas, é uma medida desnecessária, né? Então consome a máscara, é uma máscara que às vezes vai faltar em hospital, a pessoa está usando de maneira desnecessária, cria uma falsa sensação de segurança, porque a pessoa põe a máscara, acha que nada vai acontecer, só que se ela tiver de máscara, por exemplo, sujar a mão, levar a mão ao olho ou coçar o nariz dentro da máscara, ela vai se infectar da mesma forma. Então, o uso indiscriminado de máscara, isso não é recomendado por enquanto. Perfeito. Na Europa, por exemplo, em grandes ligas de futebol, tem-se evitado os públicos devido à aglomeração de pessoas. Aglomerações, elas devem ser evitadas realmente? Numa situação como a Itália, por exemplo, está vivendo, né, é uma medida que pode ajudar a evitar a dispersão do vírus, né? Porque nas aglomerações as pessoas ficam muito próximas, nem sempre quem está com sintomas, quem tem sintoma vai estar usando máscara, ou vai se proteger, ou vai evitar a dispersão de partícula. Então são situações com maior risco, né? Então são medidas que estão sendo adotadas, né, por enquanto naqueles países, e tem esse objetivo de fato de evitar a dispersão. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi um homem que voltou de viagem da Itália e ele teve que passar um período de quarentena aqui no Brasil. A quarentena realmente ajuda a pessoa? Então isso ajuda de fato a evitar o espalhamento da doença, né? Porque essa quarentena, que na verdade para essa doença são 14 dias, né? Que é o período máximo de incubação, ou seja, seria o período máximo que a doença demoraria para aparecer numa pessoa que se infectou, né? Então quer dizer o quê? Se ela passou por esses 14 dias e não apresentou nenhum sintoma, quer dizer que ela não se infectou ou teve uma infecção assintomática. Então, terminado esses 14 dias, ela poderia voltar ao convívio normal porque ela não teria mais risco de transmitir. Todas as pessoas que viajaram à Europa nas 2 últimas semanas, elas deveriam passar por um período de quarentena? Então, isso para pessoas com sintomas, certamente sim, né? Um isolamento domiciliar, né? Agora, para pessoas que não têm sintomas, seria recomendável, né, evitar exposições, né, estadas em ambientes com aglomerações de pessoas, ambientes fechados, né, restringir contatos com outras pessoas em ambiente domiciliar, se possível, né, porque pode ser que ao longo desses 14 dias, dia de quarentena, a pessoa passe a desenvolver sintomas. Então, para as pessoas que estão retornando de áreas com intensa circulação do vírus, é algo recomendável. Perfeito. A Europa como um todo, assim como a Ásia, costuma ser uma parte do globo mais gelada. Essa questão geográfica de calor ou frio influencia no vírus ou isso é apenas um boato? Não, isso influencia, porque a gente tem observado isso com outros tipos de vírus de transmissão respiratória, que existem as temporadas, né, em que eles circulam com mais intensidade. Então, para a gente no hemisfério sul, a gente agora não está na temporada de circulação de vírus respiratório. A gente começaria aí, né, no caso, o vírus da gripe, circular entre abril e maio, né? Então, a gente não está no momento em que é comum ter circulação intensa de vírus respiratório. Então, isso pode ser, de fato, um fator aí que poderia amenizar, né, uma possível epidemia no Brasil, ou, né, diminuir o possível número de casos. Então pode ser de fato um fator protetor para a gente. Agora é difícil prever de fato o que vai acontecer, né? Então a gente agora tem que ficar muito atento nos próximos dias, observar como que vai ser a evolução dos casos. Perfeito. Além de observar como serão os próximos casos, mudando agora um pouco de aspecto, em 2009 a gente teve uma pandemia também da H1N1. A gente pode tirar alguma lição daquela pandemia ou são duas coisas completamente isoladas?
Não, são vírus diferentes, mas a situação em si é muito parecida, né? Ambas as situações foram decretadas epidemias, são vírus respiratórios, têm quadros clínicos muito parecidos, então dá sim para a gente utilizar o que foi aprendido, né, nessa epidemia anterior, que é basicamente assim, os serviços de saúde se organizarem e se prepararem para receber possíveis casos, né? Então, só de ter essa experiência anterior e hoje em dia, né, com o fluxo de informação que a gente tem, a capilaridade da informação entre as vigilâncias, né, os serviços de saúde já se preparando, a tendência é que a gente passe por essa situação de uma forma até mais tranquila. Perfeito. Então a calma nesse momento é um dos principais remédios para evitar aglomerações, evitar às vezes um surto desnecessário, né? Então é justamente isso, evitar pânico. Então isso é repassado pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades, né? A Sociedade de Infectologia vem reforçando esses conceitos ainda. A gente não tem motivo para ter pânico, né? Isso só atrapalharia, né, a condução dos casos. A gente está preparado, a gente tem hospitais, tem leitos em número suficiente para atender possíveis casos. Então, a mensagem é que a gente não deve ficar atento, né, à evolução dos casos, mas de maneira alguma instalar uma situação de pânico. Perfeito. O coronavírus também tem afetado muito a economia global como um todo, com o dólar se aproximando até quase aos R$5. Agora, sobre produtos de importação e exportação, é possível se contagiar com coronavírus a partir de algum produto que veio da Europa ou da Ásia, por exemplo? Isso é muito improvável. Então, a gente tem várias referências aí que descartam essa via aí de transmissão, né? Que seria muito improvável o vírus, né, sobreviver nessas superfícies, né, às vezes em condições de temperatura, de umidade inadequadas. Então, receber um produto da Europa, receber um produto da Ásia, não seria uma situação de risco aí para se infectar. Perfeito, então, professor. Só para a gente destacar, porque a gente sabe que as redes sociais são rotativas, né? Então algumas pessoas começaram a nos assistir agora. Só lembrando que as pessoas que começaram a nossa live há pouco tempo, você pode mandar a sua pergunta na área de comentários, que a gente vai te ajudar e vai te responder aqui com toda a alegria do mundo. Só destacando novamente, quais são as principais coisas que a gente deve fazer, então, professor, para evitar o contágio com o coronavírus? Então, o que é importante é isso, as pessoas que não estão sintomáticas terem muito cuidado com as mãos, né? Obviamente, né, se identificar uma pessoa com sintomas respiratórios, tossindo, espirrando, o ideal é que mantenha uma certa distância, né, de 1 a 2 metros, né, evitar um contato próximo, e sempre um cuidado muito importante com as mãos, né? Porque a gente pode se infectar, se encostar numa superfície contaminada e levar a mão ao rosto, né, à boca, ao nariz, ao olho, isso pode já demandar a infecção, né? E aquelas pessoas que têm sintomas, evitar aglomerações, né? Se for imprescindível, né, se expor a local com aglomeração, evitar a dispersão de partículas infectantes, então tomar cuidado ao tossir ou espirrar, cobrir com lenço descartável ou cobrir com uma parte do braço para justamente evitar a dispersão de partículas infectantes. Como já foi destacado aqui, as duas faixas etárias que mais precisam estar atentas ao coronavírus são os recém-nascidos até os idosos, mas essa faixa intermediária, por isso eles podem simplesmente ficarem tranquilos e não se preocuparem nem um pouco com o coronavírus? Não, todo mundo deve ter algum grau de preocupação, mas assim, não no extremo de pânico, mas assim, de atenção e reforçar essas medidas de higiene. Então, apesar das pessoas que não estão nessas faixas etárias de maior risco, né, mesmo para essas pessoas, né, que não estão nessas faixas etárias, ainda assim devem reforçar essas medidas básicas de higiene, principalmente em relação à higiene de mãos. É só um dado bem interessante também, que após essa pandemia do coronavírus já foram computados mais de 150 artigos científicos relacionados à família coronavírus como um todo. Isso do ponto de vista científico, o senhor como infectologista, é interessante? Com certeza. A gente vem acompanhando já desde o início da epidemia, né, a publicação de vários artigos, né, e a gente fica sempre muito atento para, justamente através desses artigos, extrair essas informações de como é que foi a doença na China, como eventualmente vai estar sendo na Europa agora. Então são dados que ajudam a gente a entender a doença, né? E até ter uma ideia de como é que vai ser a situação para a gente aqui no Brasil.
Só lembrando para quem chegou agora, o Dr. André Giglo, infectologista, professor aqui da Unify. E professor, como é passar conhecimento para os alunos atualmente? Porque eles também devem ficar cheios de dúvidas, né? E como que é ensinar esse conteúdo para eles, acalmar a população e ensinar esses futuros médicos? Então, assim, o centro é a gente sempre passar informações confiáveis, né? Então, numa situação dessa em que as informações são muito dinâmicas, né? Então, é sempre importante a gente oferecer essas fontes de consulta, né? Disponibilizar os locais em que a gente vai atrás dos dados oficiais, né? E também ter muita serenidade, muita calma para passar as informações, para passar a informação correta, né? De fato o que está acontecendo, mas sem, né? Sem ser alarmista, né? Sem gerar uma situação de pânico. Então, tem que ter um cuidado aí para passar essas informações. Perfeito, professor. A gente tem uma pergunta agora do nosso amigo Felipe Avelino. Ele pergunta, professor, se não fui a nenhum lugar onde há pessoas contaminadas, mas eu estou com sintomas, eu devo me preocupar? Quando devo procurar um serviço médico? Nesse caso, que assim, é algo que é frequente de acontecer, né? Então, agora, nas últimas semanas até teve uma queda de temperatura e várias pessoas estavam meio doentes e tal. Então, se a pessoa não teve deslocamento ou não teve contato com o caso suspeito, então o risco dela ter o coronavírus, nesse momento, é praticamente zero, né? Então, muito provavelmente, ela tá com uma infecção por um outro tipo de vírus, né? Pode, eventualmente, ser influenza, um parainfluenza, um metapneumovírus, enfim. Algum outro tipo de vírus respiratório. Então, se a pessoa, pela intensidade dos sintomas que ela tem, não procuraria o serviço de saúde, não é agora que precisaria procurar, né? Então, os hospitais, os pronto-atendimentos, devem ainda ser reservados para os casos mais graves, né? Então, se a pessoa tem sintomas, mas eles não são intensos a ponto de necessitar uma ida ao serviço de saúde, deve ficar em casa, né? As medidas, né, repouso, hidratação, alimentação, medicações sintomáticas, que isso vai resolver. Perfeito. Mais uma pergunta aqui dos nossos internautas, a Tamires Inetti. Doutor, a vacina da gripe, ela ajuda? Ajuda, assim, é bom tocar nesse tema, porque assim, muita gente às vezes confunde, né? Porque teve a antecipação da vacina de gripe, né, para agora, esse mês, mas são vacinas diferentes, né? Então, a vacina para a gripe não protege contra coronavírus, né? Contra o coronavírus. Só contra as cepas do vírus influenza que estão contidas na vacina. No caso da vacina ofertada pelo SUS, 3 tipos de vírus influenza. Só que por que ela ajuda? Porque assim, quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar, né, mais pessoas vão estar protegidas contra a influenza, então menos pessoas vão se adoecer assim que começar a temporada de influenza com mais intensidade agora em abril, maio, né? Então, se eventualmente a gente tiver um aumento no número de casos agora nos próximos dias, as semanas, de coronavírus, o que é possível que aconteça, se a gente tiver muitas pessoas vacinadas contra a gripe, vai ser menos provável que a gente tenha uma demanda mais alta ainda para serviços de saúde, né? Então, imagina se a gente tem muito caso de influenza, muito caso de coronavírus, como é que vai ficar os serviços de saúde, né? Se a gente tiver uma cobertura vacinal alta para a influenza, o impacto do influenza no serviço de saúde vai ser menor, né? Então, a gente teria mais condições, mais tranquilidade para manejar casos graves de coronavírus, caso eles aconteçam com mais intensidade. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui dos nossos internautas. Essa já foi mencionada, mas é sempre bom relembrar, afinal a informação nunca é demais. É o Kevin aqui de Aguaí, ele pergunta, doutor, novamente sobre o álcool em gel. Ele é de grande ajuda e quais as outras ações eu posso ter para me precaver do coronavírus? Então, o álcool gel, com certeza, ele é talvez o melhor produto, aí, junto com água e sabão, para fazer higiene de mãos, eventualmente higiene de superfície também, porque ele é capaz de matar o vírus, né, com muita tranquilidade. A água e sabão ou o álcool gel, eles matam o vírus, né? Então, ele serve, né, muito bem para higienizar as mãos, serve para higienizar superfícies, né? Então, a higiene de mãos, nesse momento, é uma das medidas principais. Fora isso, aquelas questões que a gente comentou de evitar contato próximo, né, com pessoas que estejam com sintomas, né? E para as pessoas que têm sintoma, de novo, evitar estada em locais com aglomeração de pessoas, cuidado, né, para não dispersar partículas infectantes, novamente, cobrir, né, com lenço descartável, né,
ao tossir ou espirrar, ou utilizar o cotovelo, né, para proteger, e sempre higienizar as mãos, né? Então, a pessoa, a hora que ela protege, se ela usar a mão para proteger contra a dispersão de vírus, mas não lavar a mão depois, a mão dela vai passar a ser uma via aí de contaminação. Perfeito. O senhor falou da higienização das mãos, entretanto, muitas pessoas acham que simplesmente lavar as mãos com água, passar ele rapidamente é o suficiente. Isso é correto? Não, então a gente tem técnica, né, para higienizar higienizar as mãos de uma forma que toda a superfície da mão seja limpa, né? E é importante utilizar o sabão também, né? Só a água, pode não ser suficiente para eliminar o vírus. Então, água e sabão ou álcool gel, aí sim passaria a ser eficiente para matar o vírus. Perfeito. E professor, a gente teve agora os casos na Itália. A Itália, por exemplo, está em uma quarentena geral. O governo italiano pede para as pessoas não saírem às ruas, a não ser que em opções de trabalho ou de urgência e emergência. Isso é uma medida correta ou ela é drástica demais? Não, ela é drástica, né? Mas na situação que está sendo vivida foi o que foi elencado pelo governo local como o mais adequado a se fazer naquele momento, né? Certamente isso tem impacto, né? Obviamente no dia a dia das pessoas, impactos econômicos, né? No trabalho, enfim. Então é algo de fato que não é corriqueiro, né? A gente vê acontecer. Por exemplo, na história recente do Brasil a gente nunca teve situação desse tipo, né? Então certamente é uma medida drástica, né? Mas naquele momento para a Itália é algo que parece que vai ter um efeito interessante. Perfeito, professor. A gente já vai caminhando rumo aos momentos finais aqui da nossa live. Tem mais alguma informação que o senhor queria destacar sobre o coronavírus? Alguma mensagem para as pessoas que nos assistem? Não, acho que é reforçar essa questão aí de que o fluxo de informações está funcionando muito bem, né? Então, a gente a todo momento aí está sendo atualizado com o número de casos, né? Então, a gente tem facilidade de ter acesso a esses dados, né? Facilidade de ter acesso a dados de qualidade sobre como prevenir, né? Então a gente tem que usar essas fontes oficiais de informação, né? Então essa é a principal mensagem, evitar dispersar notícias falsas ou que você tenha dúvida se é verdadeiro ou não. Consulte o site do Ministério da Saúde para ver se essa informação é verdadeira, né? E manter a calma, manter a serenidade. Os serviços de saúde estão preparados, né, para atender essa demanda que possivelmente virá, né? E pelos dados que a gente tem já do que ocorre em outros países, não é uma situação muito diferente do que a gente vive, né, no dia a dia em termos de letalidade, né? Então a gente convive no nosso país com doenças com uma letalidade maior do que o coronavírus, né? Então são problemas que a gente já está acostumado a enfrentar, então manter a calma, manter a serenidade sem necessidade de espalhar pânico. Perfeito, então professor, eu agradeço muito pela participação aqui com a gente. Obrigado, fico à disposição. Então a nossa primeira edição do Ajuda Aí, versão ao vivo, vai ficando por aqui. Só lembrando que você pode rever aqui essa entrevista, tanto pelo nosso YouTube TV Unify, aqui pelo Facebook e também pelos podcasts da nossa rádio web no Spotify. Então vamos encerrando as nossas atividades. Até a próxima!